Olá, seja bem-vinda a mais uma aula. Se você não me conhece, eu sou a Prof. Dai. Eu ajudo professoras que trabalham na educação infantil a usarem os espaços de modo atrativo e intencional. Que alegria estar aqui de novo com você, oferecendo o que eu tenho de melhor, um conteúdo sobre o uso dos espaços. E olha só, se você não sabe ainda, essa é uma aula em preparação para a Semana dos Espaços Atrativos e Intencionais. O que é isso, Dai? Isso é uma formação de 3 dias que eu ofereço a cada período, assim, a cada 2 meses, 3 meses, depende, né. Eu ofereço uma formação bem intensa, um intensivão mesmo sobre o uso dos espaços aqui no meu canal e é gratuito, tá, não precisa pagar nada, você pode participar. Mas para isso você precisa se inscrever. Aqui na descrição do vídeo, você encontra um link, você vai clicar, colocar o seu e-mail, confirmar, depois aparece outra tela convidando você para entrar no grupo do WhatsApp. Entre, tá? Entre no grupo, porque a gente manda todos os recados lá, a gente vai te lembrar de assistir às aulas, e também você vai receber os materiais em PDF e muitas outras coisas. Por exemplo, uma coisa que você vai ser lembrada lá é que depois dessa formação de 3 dias, eu sempre abro uma turma do meu programa fechado, do meu programa pago. Isso mesmo, eu tenho um programa bem intenso, complexo não, né? Completo, era essa palavra que eu queria usar, completo, sobre o uso dos espaços, e já estamos na turma 10, tá? Então, dia 3 de junho, que é a segunda-feira, após a formação, eu vou abrir a turma. Só que antes de abrir a turma, eu faço um sorteio de uma bolsa de estudo para o programa. E aí você vai poder concorrer a essa bolsa, menina! Mas para isso eu quero que você esteja lá no grupo do WhatsApp, senão você corre o risco de não ser avisada, de perder essa chance, ok? Feito o convite, e mais, você pode convidar suas amigas também, tá? Pode divulgar no grupo da escola, onde você quiser, que vai ser muito bem-vinda. Aproveitem, tá? Aproveitem esse conteúdo, porque eu demoro tempo e tempo para planejar, é um conteúdo intenso mesmo, e que a cada vez que eu faço essa formação, esse evento, né, eu tenho relatos de muitas professoras que mudam as suas realidades em relação ao uso dos espaços. Você será muito bem-vinda. Ok? Estamos aqui então para mais uma aula, e essa aula de hoje, ai, 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 eu faço uma reflexão, eu sempre estou analisando, né? Analisando as professoras, analisando o que acontece. Eu quis trazer essa temática para a gente conversar hoje, porque ela é muito importante. Já vou colocar aqui na tela para vocês verem. As frases proibidas que você deveria evitar a todo custo, tá? Existem algumas frases que são proibidas, eu coloquei elas como proibidas, para que você proíba essas frases na sua carreira profissional, na sua vida profissional. Porque eu percebo que elas atrasam muito a professora. Elas colocam a professora em uma situação de desânimo, de tristeza, de achar que não é capaz, de que não é para ela, de que ela está na profissão errada, etc. e tal. É muito ruim, eu quero jogar luz sobre elas, sobre cada uma dessas frases, para que você lembre-se e você reflita junto comigo. Se você fala elas, se você frequentemente no seu dia a dia tem falado isso, vamos repensar. Eu quero que você repense. Se você está aqui, você gosta do jeito que eu ensino, você já percebeu que os espaços é um dos pontos mais importantes que tem na educação infantil, você quer aprender sobre os espaços. Então, para a gente aprender, a gente precisa eliminar algumas coisas que atrapalham, que impede você de deslanchar aí na sua prática pedagógica, de levar um dia a dia muito mais leve, muito mais agradável. Sabe aquela sensação de terminar o dia e você terminar o teu turno de trabalho, digamos assim, né? E você falar, nossa, que bacana, hoje eu fiz. Eu não fiz tudo que eu tinha planejado, mas o que eu fiz, que satisfação que me deu. Eu ofereci aquilo que eu, enquanto profissional da primeira infância, preciso oferecer para as crianças. É isso que eu quero que você sinta. E mais, né? Eu quero que você enxergue as crianças como algo muito agradável. Né? Eu não quero que você seja uma professora que se arraste ao longo dos anos enxergando as crianças como um peso. Você precisa rever isso. Já pensou? Você passar 25 anos da sua vida enxergando as crianças, que é para elas que você trabalha, que eu trabalho, como um peso? Ai, meu Deus, mais um dia.
Não é fácil, realmente não é fácil, mas a gente precisa encontrar o sentido da nossa profissão, ter estratégias, ter técnicas, para que cada dia a gente consiga viver bem com a gente, para as crianças, tá bom? Então vamos lá. Quais são essas frases, será? Ó, você já pode dar like aí no vídeo, tá? Porque para o YouTube entregar para mais profs. E aí, eu trouxe essas duas imagens bem lindas, vou abrir aqui para vocês verem, tá? Olha, duas imagens de espaços diferentes em ambientes diferentes. Uma é dentro da sala, outra é fora da sala. São para públicos, são para grupos diferentes. São ilhas, na verdade. Aqui a gente não está vendo o espaço todo, tá? Os dois são ilhas, tinham mais coisas nesses espaços. E eu trouxe isso daqui justamente para você pensar que se você quer preparar espaços assim, dessa forma, que nem você está vendo, que são, além deles serem atrativos, além deles estarem apresentados de forma estética, não estão jogados, tem uma disposição harmônica, eles são intencionais, ou seja, eu fiz uma seleção criteriosa, dando sustentação para aquilo que o grupo já vinha vivendo, né? Eu fiz isso. Você quer oferecer isso daqui? Eu sei que você quer. Então, para você oferecer um espaço assim, você tem que lembrar que existe uma postura anterior. Tem uma postura de professora que escolheu oferecer uma experiência para o seu grupo. Eu escolhi oferecer um espaço, uma proposta que gere valor para essas crianças, que eles desenvolvam habilidades, aperfeiçoem essas habilidades, interajam, dialoguem, falem, manipulem, explorem. Eu quero oferecer, você quer oferecer? Então, para isso, a gente precisa ter algumas atitudes, algumas posturas. E uma delas é eliminar algumas frases, tá? Então, se é isso que você quer, você pode continuar aqui nesse vídeo, já pode dar o like, prepara o seu caderno para você anotar que você não vai mais falar, tá? Inclusive, você pode até escrever frases proibidas, para você não falar mais no seu dia a dia profissional. Agora, se não é isso que você quer, talvez você está aqui, caiu de paraquedas, não é a sua pegada pedagógica, você não concorda com isso, tá tudo bem, né? Só que aqui não é o seu lugar. Aí você vai ficar muito insatisfeita. Você pode ir embora, seguir o seu rumo, que a gente continua aqui. Eu continuo aqui e a professora que quer oferecer uma experiência vai continuar aqui. Eu tenho certeza que essa aula vai ajudar muito. Bora? Então vamos lá. A primeira frase proibida: não tenho materiais. Eu dou risada porque essa é unânime. Essa vai ser a primeira frase proibida. Inclusive, preste atenção, a primeira aula da formação gratuita, que vai ser dia 28, na terça-feira, eu falo bastante sobre isso daqui, tá? Eu vou falar muito, por isso que hoje eu não quero nem me demorar muito aqui, mas essa é uma frase que vamos considerar ela proibida. Se você não usa os espaços hoje de modo atrativo, intencional, você não organiza esses materiais, você não apresenta diversidade de materiais para as crianças e você continua falando que você não tem materiais, eu quero que você elimine essa frase da sua vida, porque eu vou mostrar na primeira aula, que vai ser dia 28, por A mais B, como eu ajudo você, como que eu vou fazer com que você, em 2 dias, uma semana no máximo, construa um acervo. Você vai conseguir construir um acervo com materiais que não vão te custar 1 centavo. Mas eu provo. Quem já participou, ó, tem gente aqui que eu tenho certeza que já participou dessa formação, pode colocar aqui nos comentários que eu quero saber. Já participou dessa formação, viu que eu vou mostrando como isso aqui é uma falácia no sentido de você está sendo enganada. Você está sendo enganada por provavelmente uma falta de conhecimento a respeito do uso dos espaços. Porque existem muitos materiais que a gente não precisa gastar nada e que, feita a combinação adequada, a gente oferece para as crianças e criam verdadeiras experiências. É uma riqueza, tá? Então, eu quero que você elimine essa frase. Você pode até não oferecer espaços atrativos intencionais, mas não vai ser por esse motivo aqui. E você vai parar de falar isso daqui, porque quanto mais você fala, todas essas frases que eu vou apresentar aqui, tem esse poder negativo. Quanto mais você pronuncia isso, você afirma isso, mais você vai se distanciando dessa possibilidade de ter um espaço atrativo intencional com os materiais que você tem aí na escola hoje. Eu sempre me desafio e desafio quem está aqui me assistindo.
eu posso entrar em qualquer escola hoje, por mais que você diga, meu Deus, a nossa escola é muito pobre, daí não tem nada. Pois bem, eu entro em qualquer escola e eu monto um espaço atrativo intencional com o que tiver. É um desafio que eu faço a mim e a quem escuta. Eu consigo montar. Porque muito mais, é claro que aos poucos a gente vai melhorar. E é importantíssimo o repertório de materiais para as crianças. Eu não estou dizendo isso. Inclusive materiais comprados. Inclusive, o que eu falo sobre isso daqui é que você precisa saber o que você está fazendo para você comprar o material certo. Porque para você jogar dinheiro fora, comprar um material que é totalmente inadequado para o seu grupo, ó, é rapidinho. Então é melhor você comprar um livro, é melhor você comprar uma formação, do que comprar material sem saber como vai usar, né? E aí, por isso que é importante a gente oferecer esse repertório de materiais, mas que isso não pode impedir você hoje, daí hoje nós temos uma variedade de 20 materiais na escola. A gente tem 20 tipos de materiais diferentes. É muito pouco, Dai, porque daí tem que dividir por todos. Pois bem, eu fiquei com 3 tipos de materiais. Ok, comece com isso. E aos poucos, a gente vai conseguir construir um acervo que vai ficar muito rico e tenho certeza que essa frase não vai mais sair da tua boca. Mas é importante tomar essa postura, porque, justamente, provavelmente você está falando isso por falta de desconhecimento, de saber como que você pode construir isso. Ok? Muito bem, a primeira frase não vai mais sair. A frase proibida que a Prof. Dai falou, não tem materiais, não pode falar. As crianças só jogam os materiais. Ai, ai, ai. Essa frase também é uma frase proibida, tá? E eu quero que você evite a qualquer custo, que é o que está lá no primeiro slide. E muitas vezes, isso aqui também eu falo que é uma ausência de conhecimento. É uma ausência de conhecimento, às vezes, do grupo, da idade do grupo, de como que as crianças exploram os materiais, porque eu sempre esclareço isso. Existe uma idade, uma etapa em que é normal a criança chegar em um espaço, mesmo um espaço que estiver preparado. Acontece comigo isso também. E ela jogar primeiro os materiais e depois elas começam a criar. Então, precisa estar atento a isso. Então, há uma falta de desconhecimento da fase do desenvolvimento do seu grupo. Pode ser isso que está acontecendo. Mas podem ter outras causas. Pode ser uma causa, sim, de um espaço. Será que o espaço, os materiais estão adequados à fase do desenvolvimento do grupo? Tem uma combinação adequada ali? Às vezes não tem isso. E as crianças não são atraídas, porque a gente quer criar um espaço que é intencional, mas que é atrativo. Que elas tenham vontade de brincar com aqueles materiais, que elas permaneçam, né? Que a brincadeira se sustente por um período de 10, 15 minutos. A gente quer isso, então pode ser isso também. Mas tem um outro ponto que pode acontecer aqui, quando a prof fala isso. As crianças só jogam os materiais. E eu já escutei muito isso. Eu só trouxe frases aqui que saiu da boca de vocês. Eu não criei nenhuma frase, sabia? Converso muito com professoras do Brasil inteiro, todo dia, no direct, no WhatsApp, converso demais. E aí eu vou conhecendo vocês. Acontece que quando a professora fala isso, muitas vezes ela ainda está em uma postura de que ela mentaliza uma maneira de brincar correta e ela quer que a criança faça aquilo. E às vezes a professora, inclusive, fica incisiva em cima da criança. Não é assim que brinca, não pode pegar a colher e bater na panela, você tem que fazer comidinha. Mas a criança não quer realizar aquela brincadeira naquele momento, ela quer fazer um jogo, uma pesquisa sonora. E aí a professora não concordando com essa maneira de brincar, ela pode se levar ao ponto de dizer que as crianças só jogam os materiais, tá? Isso pode acontecer. Tem um outro fenômeno que acontece aqui quando a prof fala isso. Apresentou uma vez os espaços. As crianças não tinham ordem nenhuma, ritmo nenhum. Estava tudo bagunçado. E ela começou a organizar o ritmo do grupo, a rotina, né? Estabelecer momentos, mudanças, né? Agora a gente está na refeição, agora a gente vai para outro ambiente. Para as crianças, a gente disse, não é tão fácil de organizar como é para nós adultos. Ela começou a fazer isso e ela ofereceu um espaço atrativo e intencional, que as crianças nunca tinham visto. Só oferecia um tipo de material para elas. Às vezes, sim, acontece. O grupo ou algumas crianças vão precisar de um tempo até elas se acostumarem a brincar daquela forma, com aquela variedade de oferta. E oferecer uma vez, tenha paciência. Criança pequena, algumas coisas a gente tem que insistir. E às vezes, sabe o que acontece? Eu já fiz o meu papel, já ofereci o espaço, pronto. O que eu tinha que fazer, já fiz. Aí as crianças vieram e só começaram a jogar.
Poxa, prof, mas você vai ficar parada? Isso também já aconteceu comigo. Se eu estou percebendo que as crianças estão jogando os materiais, e a gente sabe muito bem identificar quando é aquele jogar inicial que eu falei, que quando eles chegam no ambiente, eles espalham, não é um jogar, eles espalham os materiais, e depois eles pegam e começam a brincar. Eu sei diferenciar, e você também sabe diferenciar quando é isso que está acontecendo ou quando realmente eles estão jogando os materiais. E geralmente, as crianças jogam materiais não é o grupo inteiro. São crianças isoladas. E aí a gente intervém. Nós somos o adulto da situação. A gente está ali para ensinar essas crianças em diferentes situações. E essa é uma situação. Então você vai intervir e muitas vezes eu pego essa criança, olha, fulano, vamos sentar aqui com a prof. Eu tiro ela do foco, tiro a atenção dela e tento mudar. E depois ela vai retomar. Entende quantas variáveis que tem? Mas se você ficar só falando, ficar dando desculpa, você está dando desculpa para você, porque os meus espaços eu estou fazendo. Estou fazendo espaços atrativos intencionais para o meu grupo. Eu estou ensinando várias professoras que estão, deslanchando, estão fazendo espaços maravilhosos, estão criando projetos a partir desses espaços, estão fazendo mini história. Nossa, estão assim, revolucionando a comunidade em que elas trabalham, estão sendo referência. Tudo isso não é coisa da minha cabeça. Eu tenho relatos de professoras nessa situação. E você está fazendo o quê? Não adianta você vir aqui e falar, as crianças só jogam os materiais. Quanto mais você fala isso, mais você se coloca numa situação de que, poxa, eu vou me conformar com isso, tá? Então, vamos tirar essa frase proibida, não pode mais falar. E eu já trouxe alguns pontos para você analisar, tá? Ok? Vamos para a próxima. Não tenho apoio da gestão. Ai, ai, ai. Muito bem. Essa frase é proibida porque identificou, isso aqui não é algo que não existe. Existe totalmente. Tenho várias alunas, inclusive. Recentemente recebi um relato de uma aluna, deu até vontade de chorar. Uma aluna incrível, fazendo um trabalho incrível, que não tem apoio da gestão. Ok, identificamos. Eu identifiquei, daí eu não tenho apoio da gestão. Eu tentei fazer, eu não tenho. Mas você vai ficar repetindo isso, é a mesma premissa que eu usei anteriormente. Quanto mais você repete isso, mais você vai concordar com aquilo e muitas vezes ceder. E aí aqui a gente pode pensar em algumas variáveis e saídas, digamos assim, né? Existe uma saída que ela é mais drástica e radical, e em algumas situações, sinceramente, eu conversando com muitas professoras, que muitas vêm me contar isso, eu vejo que precisa ser aquilo. É sair dessa escola. Às vezes você vai ter que sair desse ambiente, porque não tem mais lugar ali para você. Você já tentou, não tem ambiente. Essa é uma mais drástica, digamos assim, né? E tomara que você tenha para onde ir. É isso que eu quero. E aí essa frase, ela vai ser proibida, você não vai mais precisar falar ela. Mas existem outras maneiras, porque às vezes, gente, isso é normal, a gestão não conhecia essa forma de trabalho. Às vezes a gestão de escolas de educação infantil, de creches, elas acham que sim, as crianças de 2 anos precisam colocar elas sentadas e ficar lá sentadas durante meia hora, escutando a professora mostrar um monte de imagem de forma geométrica para elas ficarem repetindo. Vai ter gestão que vai achar que é aquilo ali. É assim que se trabalha na educação infantil. Essa é a atividade pedagógica. O resto a gente vai fazendo do jeito que a gente já fazia. Do jeito que as cuidadoras, as tias fazem nas casas. Vai ter gestão que é assim. E aí você vai ter esse grande desafio, sim, de apresentar para a gestão, olha, eu estou estudando sobre os espaços, eu estou vendo que existe uma outra forma de trabalhar, é essa forma, a gente precisa construir um acervo. Você vai ter esse trabalho. Você está nessa escola. Não adianta eu querer te tentar amenizar a situação, porque não é. Então, por isso que é importante você estudar. Muitas profs que continuam falando essa frase, uma frase proibida, que a gente vai encontrar solução, a gente não vai ficar repetindo ela, se enterrando mais ainda. Não buscam estratégias, tá? Mas o que eu preciso fazer? A gestão de certa, porque eu sei que tem gestão que não é aberta, não é flexível. Eu sei, por isso que eu falei a primeira solução que eu já dei foi sair da escola. Mas tem outras gestões que talvez a pessoa nunca, a coordenação, a gestão, que seja quem está à frente, nunca teve alguém para explicar, para mostrar. E se você sabe explicar o que é, e não estou falando de fazer coisa pomposa, não é isso. É você explicar. Por isso que eu estou oferecendo uma formação que é gratuita. 3 dias de formação gratuita sobre os espaços. Essas várias aulas que eu estou oferecendo aqui para vocês se prepararem para essa formação, e depois ainda eu abro as inscrições para a turma fechada para você aprender ainda mais. Você entende sobre isso, sabe o que é, você vai explicando. E é assim, olha, eu acho que isso é importante. Eu quero fazer um teste com o meu grupo.
Muitas vezes falta isso, falta explicar. E mais, a gente pode acrescentar mais coisas para você parar de falar isso daqui, ó, que a gestão não apoia. Preparar documentos. Então, inclusive, dentro do programa, eu insisto muito, tem aula só sobre isso, sobre plano anual, que é um documento muito forte. E eu falo para as professoras usarem o plano anual e ali apresentarem essa forma de usar os espaços. Porque muitas vezes o plano anual, o planejamento, tudo isso é documentação, os registros que a gente faz. Se você materializa isso, você também vai derrubando essa resistência da gestão. Agora, não fazer e continuar dizendo que não tem o apoio da gestão, você concorda comigo que não vai resolver nada? Muito bem, então vamos tirar essa frase aí, frase proibida, tá? Proibida, e eu te dei aqui também, acho importante eu colocar isso, né? Porque eu não quero que você guarde isso e se feche. Eu quero que você identifique, assim, é isso que eu estou tentando fazer você compreender, identificar esse ponto, que muitas vezes você está parada nisso e buscar essas estratégias que eu coloquei aqui e tentar mudança. É isso que eu quero que você faça, ok? Muito bem, quem dera, né? Todas as escolas vocês terem autonomia, né? E terem autoria, mas eu sei que não é assim. Não planejo espaços porque tenho grupo grande. Ai, ai, ai. Eu escuto demais isso também, tá? Eu escuto demais essa frase de muitas profs que não falam que não planeja os espaços, não usa os espaços de modo atrativo e intencional, com essa variedade de materiais, de experiências, porque tem um grupo grande. E aí eu quero te dizer que eu tenho alunas dentro do programa que têm grupo grandes. E elas têm oferecido os espaços com atratividade, com intencionalidade, insistentemente. Tenho várias alunas, algumas, inclusive, já fiz live com elas. Ó, você não me segue lá no Instagram? @profdaiveloso. Pode ir lá seguir, que a live tá salva lá, tá? Inclusive, quero aproveitar, vamos curtir o vídeo aqui? Vamos curtir para que o YouTube entregue mais, viu? E elas têm feito, então, assim, eu trouxe isso daqui para conversar com vocês, porque, gente, eu percebo que é uma postura. Talvez essas profs que têm grupos grandes e que se decidiram, né, me conheceram, assistiram às aulas gratuitas, depois entraram no programa pago, elas tinham uma decisão. A professora que tem a decisão, pode até acontecer todas essas situações aqui, mas ela não para nisso, porque essa não é a frase que impera na vida dela, impera outra. Poxa, eu quero tentar. Eu vou tentar, talvez o meu espaço com 30 crianças, como eu tenho uma aluna que tem 30, 32 crianças, eu não vou conseguir oferecer um espaço tão rico quanto uma professora que pode trabalhar em pequenos grupos de 6 crianças ou de 12 crianças, mas eu vou oferecer. Eu não vou me render a oferecer qualquer coisa para as crianças. Então, sim, é possível também oferecer espaços atrativos e intencionais para grupos grandes, e eu trago várias estratégias, inclusive na formação que vai ter as 3 aulas, eu vou trazer estratégias, se você está nessa situação, e às vezes, essa minha aluna, eu lembrei de uma, mas eu tenho várias, que tem 32 alunos, se eu não me engano, esse ano ela está com 32 alunos. Ela não tem auxiliar o tempo todo. Eu sei que ela tem auxiliar em alguns momentos, mas não é o tempo todo. E aí a gente vai usar muito da ajuda das crianças, mas é super possível, tá? Super possível. E eu quero que você risque essa frase. Ela é proibida de falar na sua vida se você quer usar a partir de hoje os espaços de modo atrativo e intencional, tá? Porque isso daqui não vai te impedir. As próprias crianças vão te ajudar a preparar um espaço que é atrativo e intencional, e você vai se sentir bem, você vai se sentir uma profissional, uma pedagoga que de fato está levando essa experiência, está levando essa proposta de uso dos espaços, porque lembre-se, gente, eu sempre falo, analise o período maior em que as crianças ficam interagindo entre si, brincando, criando algo, sem ter você em cima delas direcionando, é durante o uso desses espaços, que pode ser no parque, pode ser na sala, pode ser num jardim, num pátio que vocês têm. É nesse momento. Então, é por isso que eu trago essa seriedade dos espaços. É ali que as crianças, muitas vezes, vão exercitar uma habilidade que elas precisam desenvolver. Não é quando a gente está ali, coloca elas em rodinha e pergunta alguma coisa. E não estou desmerecendo isso, não. Isso é importantíssimo. Mas, muitas vezes, o exercício contínuo, o aprimoramento vai acontecer nesses espaços. Por isso, você precisa oferecer. Ter grupo grande, eu não quero mais que seja desculpa para você não oferecer espaços atrativos e intencionais. Combinado? Frase proibida.
As famílias reclamam da sujeira. Ai, ai, ai. Isso aqui também acontece. Ai, Dai, mas como que eu não vou falar isso se é verdade? Eu sei que é verdade. Todas as frases anteriores que eu falei, não, eu sei que é totalmente, são fatos reais, fatos que acontecem, assim como muitos problemas da nossa vida, que a gente não imagina, são problemas reais que acontecem. A minha fala aqui, o meu puxão de orelha, não é nem puxão de orelha, o meu empurrão para que você ande é que você pare de colocar isso como a primeira importância, a palavra que determina que eu vou ser uma professora, que sabe usar um processo pedagógico, que sabe executar cada etapa, que sabe criar um relatório, registro, documentação, comunicação, planejamento, preparar, fazer um acervo de materiais, não vai ser essa. Não vai ser essas frases. Eu não vou parar nisso. Porque se você colocar, eu não faço porque as famílias reclamam, realmente você não vai fazer nada. Vai ficar refém cada vez mais disso. E isso daqui, no começo do ano eu falei sobre isso. Isso daqui, ó, já tem que ser uma conversa lá no início do ano. E uma conversa que não é só sua. Precisa conversar com a coordenação e ter esse acordo, porque a gente não compra briga sozinho, tá? Esse é o primeiro ponto. Para que as crianças vivam experiências saudáveis, inclusive com sujeira, tá? Ok. Dai do céu, a coordenação não tá entendendo. A coordenação não vai me apoiar nessa fala. Aí a gente vai buscar outros. Eu não pararia nunca. Se eu tivesse numa situação assim, eu sempre penso, se eu tivesse numa situação assim, que eu não pudesse mudar de escola, eu não tenho essa opção. A gestão não entende. Eu quis conversar com a gestão para que a gente comunicasse isso para as famílias, que eu tivesse mais liberdade e tranquilidade para oferecer tinta guache, para levar as crianças na caixa de areia, na lama, brincar com argila, canetinha, sabe essas coisas que dá sujeira, que a criança fica manchada, sem eu ter que limpar a criança todinha. Se eu tivesse nessa situação, eu ia buscar outros recursos, mas eu não ia deixar de oferecer para as crianças. Se eu sei que, poxa, eu vou oferecer argila, as crianças vão se sujar e as famílias vão reclamar, eu não vou ter apoio da gestão, sabe o que eu faria? Olha, eu vou falar isso agora. Eu não ia deixar de oferecer, mas aí eu ofereci uma ilha com argila e eu ia ficar junto com as crianças, considerando que são crianças pequenas, vamos supor assim, né? Eu ia ficar junto. Infelizmente, claro, não seria uma experiência como se eu pudesse deixar elas totalmente livres, saboreando, explorando aquele material, mas eu iria continuar oferecendo. Ou mesmo assim, poxa, eu não posso oferecer de maneira alguma. Eu não tenho essa possibilidade, Dai, eu não vou conseguir fazer isso, acompanhar pequenos grupos para explorar esse material. Então eu ia substituir por outros materiais, mas eu não ia deixar de oferecer um espaço atrativo intencional. Talvez em determinado período, sim, as minhas crianças iam ficar reféns de não ter essa experiência sensorial, que é muito importante. Eu só ia me render a isso depois que eu argumentasse por vários pontos, tá? Não é, né? Não tô me rendendo assim de cara. Argumentar com a gestão da escola, toda essa experiência do contato com a natureza, com o pé no chão, enfim, com as tintas, né? Com esse contato do tato, a experiência tátil das crianças, tudo isso, e argumentar para que a gestão comprasse também essa concepção de infância e assim conversasse com as famílias, tá? Para que as famílias aceitassem. Mas além disso, como eu dei a primeira solução, por exemplo, eu penso na tinta guache, se for crianças de 2 a 3 anos, que eles vão querer se pintar, né? Eu sei, porque eu trabalho com eles, eu ofereço tinta, e é isso que acontece. A gente usa muito na escola a camiseta, então use recursos em que, por exemplo, a roupa da criança não fique manchada. A gente evita, vocês entendem? Você pode evitar isso. Isso que eu trabalho em um local que a gente não tem esse problema. Raramente acontece. Mas mesmo assim, a gente pode evitar algumas situações para conseguir oferecer para as crianças essas experiências, tá? Só que, novamente, não vou ficar me desculpando, porque você está desculpando só você. Não afeta a mim, não afeta os meus grupos, não afeta as minhas alunas, está afetando a você e o grupo que você trabalha. Se você ficar dando essa desculpa, que você não vai oferecer espaços com experiências sensoriais, porque as famílias reclamam que dá sujeira. Existe sim vários caminhos que a gente pode percorrer para conscientizar. Eu sei que é um trabalho mais árduo, provavelmente. Eu não preciso ter esse trabalho todo. Na escola que eu trabalho, eu não preciso fazer isso. As famílias já são educadas
a conhecerem a escola e saberem que ali a gente oferece, as crianças estão, a gente não vai trocar a roupa, sujou a roupa de terra, não vai trocar, vai com a roupa suja para casa. Então, eu já trabalho em um local em que isso é acertado, né? Mas isso também foi uma construção de longos anos, tá? Mas você talvez vai ter que fazer isso. Então, você tem a escolha. Ou você faz isso, um trabalho de conscientização da gestão, e se não for da gestão, talvez só das famílias, vai fazendo isso aos poucos. E sabe como mais que faz isso? Você mostrando o teu trabalho. Por isso que eu falo da minha história, das comunicações, como é importante a gente fazer registro e comunicar isso para as famílias, para elas perceberem o que tem acontecido no dia a dia. Né? Elenque aquilo que a criança está desenvolvendo ali, naquele espaço que ela fez. Faça isso, é assim que a gente vai. E isso é educar também, é a nossa parte, né? É uma educação também que a gente está levando para as famílias. Se você quiser, claro, né? Agora, se você não quiser, você tem, claro que você é livre, você pode escolher outras coisas. Você tem outras soluções, outras escolhas para fazer em relação aos dos espaços. Mas eu quero que você risque essa palavra, risque essa frase e que de fato você consiga oferecer essas experiências sensoriais para as crianças, tá? E conscientize essas famílias da importância que tem isso no desenvolvimento delas. Muito bem. Aqui estamos, chegamos ao final aqui dessa aula, mais uma aula para vocês. Não se inscreveu ainda? O link está na descrição do vídeo. Se inscreva, prof, se inscreva e indique para suas colegas, que eu tenho certeza que vai ser uma grande mudança em relação aos espaços. Inclusive, todas essas frases que eu falei aqui, que eu quero que você se lembre bastante, né? Para você não ficar repetindo elas. Quanto mais você estuda, mais, não só argumento, não é só argumento, você tem segurança, certeza. A segurança traz certeza daquilo que eu quero oferecer. E se você tem isso, provavelmente você vai continuar, você não vai desistir. E vai tentar, inclusive, ajudar essas pessoas que ainda não compreendem da importância dos espaços. Pode ser as famílias, pode ser uma coordenadora, uma orientação. Ok? Foi um prazer estar aqui com você novamente. Até mais. Pode dar o like no vídeo para o YouTube entregar, tá bom? Tchau, tchau.